Olá pessoal, tudo bem? Por favor, só me confirmem se está todo mundo escutando. Nós logo vamos iniciar a nossa live com um convidado hoje bem especial. Deixa eu até já... Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre estatísticas na Justiça do Trabalho durante esse período de quarentena, durante esse cenário aí de pandemia do Covid-19. E hoje, então, o nosso convidado é o Caio Santos, ele é CEO da Data Lawyer. Vamos ver aqui, acho que ele está chamando a gente. Olá, Caio, tudo bem? Oi, Caroline, tudo bem? Você me escuta bem? Sim, tô escutando, tudo certo. Legal, obrigado pelo convite aí. Obrigada, gente, por ter aceito, por estar aqui conosco, compartilhando um pouco aí desses dados que tá todo mundo curioso para saber. Legal, tô abrindo aqui a pesquisa aqui no computador, né? A gente começou a fazer esse estudo há um mês atrás e realmente está tendo uma repercussão bem interessante. Estamos percebendo aí o quanto a Justiça do Trabalho está movimentada, né? Quanto de ações estão surgindo, o valor médio de causa avançando bastante aí, né? Subindo muito. Então tá tendo uma repercussão bem interessante e vamos trazer, né? Vamos explicar para o pessoal aí como que é feito esse trabalho, explicar um pouquinho do conceito de jurimetria, como que a gente faz essa coleta de dados e como que a gente chega nesses resultados, né? Legal. Então, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado direitinho, agradecer de novo, né, Caio, pela tua participação aqui. A gente acompanha o trabalho de vocês e da Data Lawyer e a gente super admira todo o trabalho que vocês fazem, principalmente em relação à jurimetria. O Caio, então, ele é CEO da Data Lawyer, ele também é sócio da Aviso Urgente e ele é analista de dados. E hoje, como eu falei então anteriormente, ele veio aqui falar com nós um pouco sobre como estão esses dados durante a pandemia na Justiça do Trabalho. E depois ele vai contar um pouquinho para a gente também como é que eles desenvolvem essa pesquisa e essa parte de jurimetria também, como que eles vêm atuando no cenário jurídico. Vocês estão escutando tudo direitinho? Acho que o pessoal está escutando, o pessoal está entrando ainda, né? Então, obrigado pela apresentação, é isso, né? Eu sou sócio da Aviso Urgente e sou CEO e founder na Data Lawyer. A Data Lawyer é um hub de tecnologia, né? Nós temos dois sistemas, a gente trabalha com gestão de escritórios e também trabalhamos aí com a parte de jurimetria, né? Que é a estatística aplicada ao direito. Então, desculpa, para passar um pouquinho para o pessoal como que é feito esse trabalho. Então, a Datalore ela iniciou há um ano e meio atrás toda a coleta de dados da Justiça do Trabalho, né? Obviamente, a gente nem imaginava que ia passar por esse cenário de pandemia. A gente trabalhou toda essa coleta de dados com outros fins, né? Para lançar um produto de estatísticas e fonte de informação, um BI mesmo da Justiça do Trabalho. E aí, agora que a gente já está com alguns algoritmos, com a nossa tecnologia bem avançada, com diversas análises prontas, a gente fez esse estudo dentro da nossa base e aí a gente tem conseguido passar algumas estatísticas bem interessantes aí pro ecossistema como um todo, né? E o que é interessante falar é que esse trabalho óbvio, ele acaba trazendo uma exposição da marca, né, da empresa, mas a gente está fazendo sem nenhum tipo de fins lucrativos. A ideia mesmo é mostrar a estatística da Justiça do Trabalho, mostrar o que vem acontecendo. Eu não sou advogado, né, eu sou analista de dados, administrador, empreendedor. Então, eu solto esse material sempre com um viés de que os especialistas, né, que os advogados, eles analisem e que a gente consiga perceber uma certa tendência. Então, uma análise, assim, uma explicação breve
a gente, primeiro a gente faz a coleta dos dados, né, para mostrar para o pessoal como que é feito esse trabalho. Então, há um ano e meio atrás, a gente iniciou com um desenvolvedor, um data science, um cientista de dados, juntamente com um estagiário de direito, acho que ele está até aqui acompanhando nossa live, o Gabriel, que já está quase formando aí, que é um profissional que tem uma capacidade de navegar entre os dois mundos, né, no mundo do direito e no mundo da tecnologia. Então, eles fizeram um estudo de como que esses processos estavam, como que esses processos estão dispostos aí dentro do PJE. Se tem algum tipo de padronização, se não tem, como que esses processos estão lá. Então, a partir desse estudo, a gente começa a fazer... Desculpa. A gente começa a fazer a aquisição desses dados, né? Então, a gente cria um robô... Ai, desculpa, pessoal. Eu estava comendo uma coisa ali e deu uma engasgada. Então, a gente cria um robô que simula um usuário normal, que simula um advogado, para que entre dentro do PJE e faça a aquisição desses processos. A partir do momento em que a gente faz a aquisição desses processos, a gente estrutura esses processos dentro do nosso banco de dados, a gente gera as estatísticas em cima dele e aí a gente consegue chegar nessas análises aí que a gente vem trazendo da Justiça do Trabalho. Então a gente demorou aí 10 meses coletando esses processos, estruturando essa base de informações. Em algumas das nossas análises foi necessário treinar modelos de algoritmos de inteligência artificial. Inclusive, o Gabriel participou diretamente desse processo. E basicamente é isso. Então, primeiro a gente coleta os dados, segundo a gente estrutura essas informações, e terceiro a gente gera um BI, né, que é um Business Intelligence, em cima dessa massa de dados, e aí a gente passa isso para o mercado, né, gerando essas estatísticas, esses insights, né? Então, basicamente, esse é o processo de criação de uma plataforma de jurimetria. E aí, quando a gente fala de jurimetria, a gente fala sempre de dois cenários, né? A gente fala do Big Data e do Small Data, né? Então, o Uhum. Big Data, para quem não conhece, é um volume muito grande de informações, é um volume muito grande de dados, que é o que a gente trabalha. Então, para gerar essas estatísticas do Covid-19, né? A gente analisou mais de 12 milhões de processos trabalhistas. E quando eu falo analisar mais de 12 milhões de processos, eu estou analisando os andamentos, a capa, os documentos, inicial, sentença, enfim, todos os documentos que ali estão. A gente segmenta pelo assunto, né, pelo termo, né, Covid-19, e aí a gente vai gerando essas estatísticas. Mas dentro de jurimetria também existe um outro lado, que é a parte do small data, que é analisar, fazer um BI num contexto menor de informações, né? Num contexto menor de dados, então que dá aquela visão mais micro e a gente traz, né, junto com o Big Data, uma visão macro, né? Uma visão do cenário como um todo. Então, uma explicação bem resumida aí do que é jurimetria e de como a gente fez esse trabalho, né? Legal. A gente até já respondendo o comentário do Bruno ali, a gente vai deixar a live salva, fica aqui durante 24 horas e depois a gente disponibiliza também no nosso canal oficial do Linkley no YouTube. Então fiquem tranquilos, quem não conseguir assistir a live agora, depois a gente vai compartilhar todo esse material. Legal, legal. Então vamos lá, vamos trazer aqui então um pouco das estatísticas, né? Vamos E lá. aí a gente vai debatendo. Então, como eu falei, tem um mês que a gente está fazendo esse trabalho, né? De uma vez por semana, levantando esses dados e soltando aí nas redes, né? Para o ecossistema, para o mercado como um todo, analisar essas informações. E aí eu vou pegar aqui, vou trazer o da semana passada para depois a gente passar para essa. Uhum. Então, como eu já expliquei o processo, né, como que foi feito, a gente analisou aproximadamente 12 bilhões de processos trabalhistas, né, processo de 2014 para cá, e a gente percebeu que no dia 24/3, no primeiro material que a gente fez, a gente tinha encontrado em toda essa massa de dados, em toda essa massa de processos, 326 processos, ou seja, dentro dos 12 milhões, 326 processos que citavam o termo, que tinha um termo mencionado nas suas peças processuais, o termo Covid-19 e ou coronavírus. Então, a gente analisou isso daí. No dia 31/3, esse número pulou de 326 para 2.079. Então, teve um aumento aí de mais de 500%, que tá movimentando bastante a Justiça do Trabalho. E aí, na semana passada, dia 8/4, esse volume que era de 2.079 pulou para 4.521.
Então, ou seja, mais de 100% aí, que tiveram em algum momento do processo tendo esse termo foi citado, esses termos, né? Sim. Covid-19 e coronavírus. Então, primeiro a gente analisou aqui em toda a massa de dados, em todos os processos, de 2014 em diante. A gente não segmentou, a gente não fez nenhum tipo de segmentação. Aí a nossa próxima análise que a gente fez na semana passada, nas últimas 3 edições, até chegar nessa de hoje, a gente analisou somente as peças iniciais. Ou seja, a gente segmentou, né, todas as peças iniciais dos processos e buscamos os mesmos termos, Covid-19 e coronavírus. E aí, segmentamos também processos distribuídos a partir de 2020. E aí, no dia 24/3, a gente tinha 121 processos distribuídos no ano de 2020, nas peças iniciais que tiveram os termos Covid-19 e coronavírus sendo citados. Dia 31/3, esse volume pulou mais de 470%, pulou para 700 processos, e na semana passada estava com 1.685 processos que nas peças iniciais tiveram aí os termos sendo citados. Então, assim, de novo, a gente percebe um movimento bem grande aí na Justiça do Trabalho, né? Ações coletivas, ações movidas por pessoa física também. E aí a outra análise que a gente fez foi em relação ao valor médio das causas, né? Então, o valor médio de causa, no dia 31/3, ele estava no valor médio de R$ 31.284. Já na semana passada, esse valor médio pulou para 61 mil. Então, praticamente dobrou aí o valor médio de causa. E o valor total, que no dia 31/3, né, estava em 21 milhões, pulou para o dia 8/4 para quase 103 milhões, 102 milhões 989. E quando eu for falar aqui da estatística atual, né, que a gente tirou hoje do sistema, a gente vai ver que no quesito valor deu um pulo ainda maior, né? Então a gente fez aqui E aí é legal passar para o pessoal, para quem tiver interesse em analisar o material completo, com todas as estatísticas, aí pode pedir para a Caroline ou direto nas nossas redes sociais, que com o maior prazer a gente compartilha com vocês. Com certeza. E aí depois a gente pulou para os assuntos, né? Os assuntos mais cadastrados no PJE com essas ações. A gente teve aviso prévio com 14%, multa de 40% da FGTS, multa do artigo 477, tutela inibitória e honorários na Justiça do Trabalho. Foram os assuntos mais cadastrados. E aí a gente passou para as atividades econômicas mais demandadas, que é uma análise super interessante, né, para a gente entender qual é a atividade econômica que mais está sendo demandada na Justiça do Trabalho. Então, em primeiro lugar, ficou a administração pública. Em segundo lugar, atividades hospitalares, né? Em terceiro, bancos. E, por último, aqui, atividades de vigilância e segurança privada. Então, essas foram as atividades econômicas que mais tiveram demandas trabalhistas aí, em processos distribuídos em 2020, com os termos Covid-19 e coronavírus sendo citado. Então, é interessante a gente falar, né? Até queria a sua opinião também, Caroline. O que você acha aí desses dados? O que você está achando desses números aí da Justiça do Trabalho? Sabe, Caio, que a gente vinha conversando, a gente fez diversas lives aqui pelo nosso perfil do Linkley nesse momento, né, de pandemia, de Covid-19. E a maior parte dos nossos convidados falou muito sobre justiça do trabalho, principalmente porque a gente vinha num cenário que parecia que a justiça do trabalho, né, tinha acabado um pouco o cenário de oportunidades, estava tendo uma baixa por causa da reforma trabalhista. Então a gente teve uma queda no número de processos e realmente mudou muito do ano passado, né? E aí, agora nesse cenário de pandemia, de Covid, a gente já vê novas tendências no direito trabalhista e a área trabalhista também se abrindo como uma nova oportunidade, né? Sim. Principalmente para os advogados, na questão de direitos que os clientes estão buscando, tanto o cliente, o trabalhador, quanto o cliente empregador, né? Uhum. Então, a gente, analisando esses dados, inclusive é bem chocante, assim, a gente vê um aumento junto com, né, o próprio vírus, né?
É um Exato. aumento quase que exponencial, né? E parece até diretamente proporcional, né? Parece que tanto o vírus transmitido Verdade. quanto os dados da Justiça do Trabalho. Na nossa plataforma a gente consegue perceber a queda pós-reforma trabalhista, né? A gente teve uma queda realmente, acho que chega a dar uns 30, 40%. E aí 2018, 2019 meio que equiparou, ficou praticamente o mesmo volume assim, de processo, tava na margem. Mas provavelmente esse ano será bem mais movimentado aí do que o ano passado, né? E, bom, vamos passar então as estatísticas de hoje, né? Para o pessoal aí, para Legal. o pessoal entender o quanto que subiu. Então, deixa eu só abrir aqui para fazer um Uhum. comparativo. Até lembrando, pessoal, aproveitando esse minutinho, para quem quiser fazer alguma pergunta, tem ali a caixinha de perguntas, só digitar, a gente está super disponível aqui para responder. Hoje o assunto, para quem está chegando agora, é sobre as estatísticas da Justiça do Trabalho nesse meio tempo da pandemia, como é que a Justiça do Trabalho vem sendo impactada pelo coronavírus na questão de processos, assuntos que mais estão rolando lá através da análise feita pela DataLawyer. Vamos Isso. lá então, Caio. Então, vamos lá. Estou curiosa. Beleza. Então, esses aqui são os dados de hoje que a gente tirou da nossa plataforma. Só explicando também para o pessoal, a nossa plataforma, todas as nossas análises a gente gera em cima de dados públicos. A gente não analisa processos em segredo de justiça. E só para recapitular também, a nossa base é de 2014 para cá. Mas nesse estudo aqui, bom, primeiro a gente fez aquela análise na base como um todo, né? Então, em todos os processos de 2014 para frente. E aí o número pulou para 6.765. Isso aqui, os dados de hoje na nossa plataforma. Então, como a gente depende do PJE para extrair essas informações, o que pode acontecer é que talvez um tribunal está fora do ar, alguma coisinha assim, ainda tem um delay para entrar na nossa plataforma. Não significa que hoje na Justiça do Trabalho esteja assim, mas é assertivo. Mas não vou dizer que é do dia de hoje, assim, que talvez tenha algum tipo de delay. Então, só para fazer esse comparativo, na semana passada, no dia 8/4, esse número era de 4.521. E aí pulou para 6.765 que tiveram esses termos. Tem uma pergunta aqui, aproveitar para responder. Sou pesquisador da área de Uhum. inteligência artificial, são pessoas sim, quais são os níveis de acurácia? Legal, boa pergunta. A gente até eu vi que entrou aqui também o Ayrton, que é um data science nosso. Sim, a gente utiliza inteligência artificial, não em todas nas nossas análises, em algumas específicas, a gente utiliza para extração de entidade, né, que é extrair algumas partes específicas dentro do texto. Onde a gente utiliza inteligência artificial, a gente está com uma acurácia de 94%, se eu não me engano, mas é por aí. E a gente tem um outro algoritmo também, mas aí é para um outro projeto. Beleza? Então vamos voltar aqui para as estatísticas. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar que com o maior prazer a gente responde aí. Então a gente viu aí, primeiro, esse pulo onde teve o termo citado dentro de qualquer contexto, né? E agora a gente vai para os processos de 2020, que a gente teve no dia 8/4, 1.685 processos distribuídos que tinham os termos nas peças iniciais Covid-19 e coronavírus sendo citado. E essa semana esse número pulou para 2.702. Então, continua na mesma curva exponencial, na mesma ordem de crescimento. E o que eu falei dos valores de causa, que até então a gente tinha uma média de 61 mil, essa média pulou para 206 mil. Então, provavelmente, a gente teve algumas ações coletivas, né? Algumas ações aí movidas Uhum. por sindicatos com um valor de causa bem elevado que puxou essa média para cima. Na semana que vem, a gente vai separar a média do valor de causa de pessoa física e a média do valor de causa de pessoa de ações coletivas, né? Ações movidas por sindicatos, até para a gente ter essa análise mais detalhada, né? Separada, né? E aí o valor total, que era de deixa eu procurar aqui, que era de 102 milhões, né, quase 103 milhões, teve um salto pelo mesmo motivo, por essas ações movidas aí, ações com poucas ações, mas que tem um teto muito alto,
esse valor que era de quase 103 milhões pulou para 557 milhões. Então, de novo, já tem um alto valor expressivo sendo discutido aí na Justiça do Uhum. Trabalho. Os números vêm aumentando bastante. Deixa eu pegar aqui. Aqui, nessa análise, que é interessante, né? Que quando a gente fala da atividade econômica, a gente separa em uma hierarquia, né? Tipo, pai, filho, neto, a gente vai separando assim. Nessa análise aqui, a gente fez diferente das outras análises. A gente quis trazer a atividade econômica bem mais específica, assim. Então, a gente trouxe essa análise aqui. Então, a atividade econômica hoje, que está em primeiro lugar aqui, com mais ações demandadas, está comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas. Em segundo lugar, administração pública. Então, a administração pública desceu da semana passada para essa e o comércio subiu. Indústria de transformação e atividades financeiras seguras e saúde. Então, continuam esses aí nesse top 4 aqui, né? Top 4, top 5, exatamente. Aí logo abaixo vem transporte, armazenagem de correio. Então, assim, tivemos só alteração ali entre do primeiro para o segundo, que aí acredito que quem for da especialista na justiça do trabalho pode ter uma análise, um insight em cima disso um pouco mais assertivo. Mas o que eu achei curioso na estatística dessa semana, e até seria legal ter a sua opinião, os assuntos. Mantiveram praticamente Uhum. os mesmos. Aviso prévio, multa de 40%, multa do artigo 477, férias proporcionais, 13º. Então, mantiveram basicamente os mesmos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o aumento no valor que está sendo discutido. Então, a gente realmente teve um aumento. Claro, os outros seguiram já numa curva absurda de crescimento, mas em termos de valores, realmente foi algo que me chamou a atenção. E eu acho que o que é legal e o que dá pra gente analisar é que a gente teve o aumento ali das demandas no assunto comércio, muito relacionado com a questão de aviso prévio e esses recursos trabalhistas nessa onda de que as pessoas estão sendo demitidas porque a gente não tem um movimento, né, de abertura dos comércios. Realmente, alguns estabelecimentos estão totalmente fechados, então a gente teve essas demissões e, Uhum. consequentemente, então, a gente tem essas pessoas ingressando, né, com os processos nesse período. A gente tem duas perguntas até, mas pode Claro. complementar, Caio. Não, não, eu ia ler exatamente a pergunta. Pode falar, desculpa. Baseado nos processos que estão entrando, é possível já ter uma projeção e entender o perfil dos autores? Olha, a gente separou, nesse trabalhinho, a gente sempre separa entre sindicato e pessoa física, né? Então, no primeiro estudo que eu fiz, esses números estavam praticamente estavam iguais, assim, já bem dividido. Agora, dos 2.702 processos, falando de hoje, 614 processos foram movidos por sindicato e 2.088 por pessoa física. Esse é o nível que a gente chega. A gente tá estudando alguma maneira, porque tem que entrar no roadmap, desenvolvimento, isso também iria depender de inteligência artificial, extrair o cargo, né? Porque na petição inicial sempre vem ali o cargo de quem está processando, até para a gente ter essa estatística um pouco mais profunda. Mas hoje o que a gente traz é essa divisão entre o que é movido por sindicato e o que é movido por pessoa física. Legal. A gente também tem outra pergunta aqui, deixa eu puxar ela aqui. Como esses números e análises podem ajudar os pequenos e médios escritórios de advocacia? Legal, boa pergunta. Então, falando especificamente dessa análise, tem mais um viés social, né? Mais mostrando como que estão essas estatísticas, mas eu acho que um escritório pequeno, médio e todo mundo, né? A sociedade como um todo, pode sempre analisar algum tipo de tendência, entender o volume, entender, falando da advocacia, uma oportunidade, né? Não deixa de ser, porque a justiça do trabalho vai ficar bem movimentada, como a gente falou, ela tinha caído o volume e agora está tomando uma projeção, então traz esse viés mesmo de uma análise de um panorama geral. Agora, dentro da nossa plataforma, a gente tem diversas maneiras de utilização, assim. A gente vê pequenos e médios, a gente tem clientes pequenos e médios que utilizam a plataforma para
para um auxílio na captação de cliente, porque na nossa plataforma você pode inserir um CNPJ e além dessas estatísticas que eu coloquei, eu trago várias outras estatísticas. Então, isso pode te levar para uma reunião, uma primeira reunião, de uma maneira muito mais consultiva do que seria, né? Porque, teoricamente, a primeira reunião você levanta toda a demanda, você escuta, né? Se você já tem essas informações a poucos cliques, você já chega para uma reunião com um volume muito grande de informações, com estatísticas profundas, entendendo o cenário daquele cliente. E já para um departamento jurídico, a gente já tem algumas aplicações, até redução de provisionamento. A gente reduziu o provisionamento de um cliente nosso em 1 milhão de reais, ele utilizando a plataforma, melhoria na política de acordo, e dentre outras possibilidades, né? Legal. E eu até, Caio, eu acho interessante falar também na questão que vocês também conseguem fazer a análise dos próprios tribunais e juízes, né, julgadores. Que eu acho que Sim. isso também é uma visão muito legal para os escritórios de advocacia quando estão tentando entender uma tese, né, e se aquela tese realmente vai ter sentido onde aquele processo caiu para julgamento. Eu acho que é legal até falar um pouquinho dessa parte. Sim, a gente traz toda a parte de precedente, o perfil de decisão de um juiz, né? Poder comparar dois, três magistrados, a nossa base vai até nível de TST também, então daria para fazer esse comparativo também a nível de ministro, sobre um tema e verificar o valor médio de condenação para ver se está oscilando. Aí a gente pode fazer isso a nível de juiz, mas também podemos fazer a nível de TRT, por exemplo. A gente consegue fazer. A plataforma ela é composta por diversos filtros, então é possível cruzar a nível de CNPJ, é possível cruzar a nível de magistrado, a nível de advogado, então para fazer uma busca de um concorrente, por exemplo, né, um escritório buscando um outro escritório. Então, essa parte de juiz, realmente, ela, para quem atua da parte do contencioso, ela chama bem a atenção, porque ela realmente traz o perfil decisório daquele juiz, né? Como que ele vem entendendo os desfechos dos processos, valor médio de condenação, valor total de condenação, e tudo isso a gente consegue ir afunilando e filtrando até chegar numa fonte de pesquisa, numa profundidade que pode alterar ou melhorar completamente a estratégia do usuário, né, que estiver utilizando. Eu vi uma outra pergunta aqui, Uhum. então as questões de volumetria, como regiões, pleitos, valores, você já tem. Olha, regiões a gente tem, vara, valores também a gente extrai, valor de condenação, valor de acordo, valores de causa e custos processuais. Estamos terminando agora dois modelos de um vai precisar de inteligência artificial, outro não sei, que vai extrair o valor de liquidação, que é realmente o valor que a empresa vai desembolsar, e isso a gente vai continuar acompanhando, tá, pessoal? A Justiça do Trabalho, esse material que a gente vem fazendo, a gente vai continuar soltando sem nenhum tipo de intenção financeira nisso, a gente vai continuar soltando esses materiais. E os próximos vão vir já separados por estado, e conforme for tendo a evolução desses processos, acordos homologados, condenações e tudo mais, a gente vai trazendo também essas estatísticas aqui. A ideia é essa, né? A ideia nesse momento, contribuir com essas informações, que algumas delas tenho certeza que são que é muito valioso mesmo, assim, para quem entende, né, assim, do negócio. Com certeza, com toda certeza. E a gente também já começa a entender quais são os impactos, né, disso tudo que a gente está vivendo também na justiça trabalhista e também consegue prever alguns impactos futuros, né, Caio, na análise desses dados, que com certeza a gente, para tentar não só o advogado entender quais são as oportunidades que ele vai ter durante a crise, mas também no pós, né, Sim. na E, pós-quarentena. e foi legal que na semana passada, no material que a gente fez na semana passada, a gente trouxe as análises das MPs. Deixa eu só ver aqui. Acho que foi MP9. São tantas, né, que a gente vai É. ficando confuso. Deixa eu pegar aqui. A gente analisou a 927 e 928. Então a gente já trouxe algumas estatísticas dela.
E eu acho que é isso, eu acho que como a gente falou, a justiça do trabalho, nesse momento, ela mostra, como você bem analisou, uma análise da situação econômica, né? Então, tem ligação, né? Nas demissões, nas empresas e no tipo de ação que tá entrando. Então, a gente já consegue analisar esse parâmetro, né? Já consegue ter esse parâmetro aí. E a perspectiva é essa, né? Porque vai ter muita coisa para discutir. Então, redução de jornada, enfim, dentre vários outros aspectos aí que estão nessas MPs aí. E com Sim, certeza vai ficar muito movimentada a justiça do trabalho, né? Já está, né? já está, né? Realmente a gente estava antes achando que era uma área que tava lá dormindo um pouco, né? Meio parada e de repente veio tudo isso. A gente tem MP nova saindo aí toda semana praticamente. E eu acho que é super legal essa análise. Só voltando ali, Caio, qual que dessa semana que foram os temas, os assuntos das ações? Deixa eu ver aqui. Dessa semana, assunto aviso prévio em primeiro lugar, com 420 ações, 15%. Multa de 40% do FGTS, 309 ações, com 11%. Multa do artigo 477 da CLT, 288 ações, 10%, 10,13%. E férias proporcionais, 267 ações. E aí depois vem 13º, multa do artigo 467, rescisão indireta, saldo do salário, e aí vai, né? Aí o restante já está bem diluído. E o que é mais legal também é que a gente está também falando durante esses dias de como que o advogado pode trabalhar nesse meio tempo para fazer com que essa imagem apareça também na internet, né? Então a gente tem esses dados que é uma fonte muito rica de conteúdo, né, que o advogado pode gerar na internet para que os clientes tenham acesso, porque com certeza são assuntos que os demandantes estão procurando e pesquisando nesse Sim, meio tempo, né? A sim. gente Os dados, eu tô vendo o Murilo perguntando, sim, os dados é de todo o Brasil. Inclusive de várias instâncias também, né? Caiu de. Sim. A gente como eu falei no início, nós estamos com uma base, a gente construiu a nossa base a partir de 2014, e a nossa base é primeiro grau, segundo grau e o TST. Então, inclusive o TST entrou recentemente, né? E aí dá o somatório desses. Acho que a gente já tá quase passando já 12 milhões de processos. E aí o foco, né, dessa plataforma e do trabalho que a gente faz é gerar estatística em cima dessa massa de dados com em diversos cenários, né? E aí, em algumas situações, quando a gente precisa, como é o caso de extração de valores, né? Valor de condenação, valor de liquidação, valor de acordo, extrair a nível de pedido, né? Que é isso? Então, é ler uma inicial e extrair realmente o que está sendo pedido ali. E esses casos mais específicos, a gente treina modelos de inteligência artificial. A gente hoje está com o Gabriel, que estava acompanhando a live, e o Heitor, que recém chegou lá. E aí são profissionais que trabalham, né, que navegam entre esses dois mundos, o mundo da tecnologia e o mundo do direito, e fazem esse treinamento, né, desses modelos de inteligência artificial. Legal. Tem mais uma pergunta ali, Caio. Tem alguma empresa que faz um trabalho parecido para a natureza civil? Então, a gente tem hoje a B2L, né? A B2L é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Techs. É o que eu expliquei ali no início. O mercado hoje de jurimetria, ele trabalha em dois contextos, né? Ele trabalha no contexto de Big Data, que é o que a gente faz, e aí a gente consegue gerar essas análises a um nível macro. E o mercado também trabalha no conceito de Small Data, né? Que é um volume menor de processo, é um escopo menor. Que trabalha em Big Data, eu conheço umas duas, três empresas, tá? Mas não sei se eles chegam nessa profundidade, assim, não conheço muito a fundo a profundidade das análises, porque, como eu falei, a gente consegue, algumas das nossas análises só são possíveis porque a gente vai a nível de documento. Então, a gente extrai, por exemplo, o valor de condenação lendo uma sentença, a gente extrai um valor de acordo lendo uma ata de audiência. Então, a gente tem que, quando a gente vai buscar esses processos, a gente busca a nível de documentos. E aí eu confesso que eu não sei como que essas empresas trabalham, mas eu sei sim que tem empresas que trabalham aí na área civil, só não sei a profundidade que eles vão nessas análises.
Legal. Caio, e eu mudando um pouquinho, assim, não muito, mas um pouquinho do assunto. Tu começou falando conosco que você é analista de dados, né? Uhum. E como é que começou essa tua história, assim, de unir o direito com a análise de dados? Então, eu falei no início, eu sou sócio também da Aviso Urgente, né? A Aviso Urgente é uma empresa familiar e a Aviso Urgente, para quem não conhece, trabalha com diário de justiça. Então, a gente trabalha com dados, né? Hoje a gente chama de dados, mas há Hum, 40 anos atrás eram somente recortes de diário de justiça, né? Era recortado à mão, pregado tudo na cartinha e era entregue. E aí, nessa trajetória, o mundo foi mudando, essa transformação digital foi acontecendo, o Diário de Justiça deixou de ser papel, passou a ser eletrônico, a gente teve que desenvolver sistemas para fazer essa leitura e captura dessas informações, aí veio o processo eletrônico, e aí tudo isso começou a virar dados. Tudo isso hum, começou a virar um insumo e estatística para que empresas, né, e projetos pudessem usufruir dessas informações e evoluir inteligência artificial e outras questões. Então eu tive, né, há 3 anos atrás, para montar o escopo do nosso projeto. Obviamente eu contei com uma equipe muito boa, extremamente diferenciada lá, e eu vi que alguns entraram, não sei se eles continuam, aproveito para parabenizar eles, que hum, auxiliaram todo esse projeto, desde a parte técnica até a parte jurídica, e eu tive o papel de buscar o que era tendência, né, fora do país, aqui também, testando empresas, viajando por eventos. E aí aí eu conheci a parte de dados, fiz cursos de analista de dados, fiz um curso de analista de dados jurídicos. Não sei se o hum. pessoal sabe, mas existem cursos já de analista de dados jurídicos, ciência de dados jurídicos. E aí comecei a me aprofundar. A gente teve, como eu falei, uma equipe técnica composta por profissionais sênior da parte de data science, de ciência de dados, né, a parte de inteligência artificial. Tivemos um apoio da Federal do Estado de Goiás, na parte de inteligência artificial. Então a gente conseguiu ali, lado a lado com a academia, né, com a faculdade e a iniciativa privada, a gente conseguiu fazer alguns cases bem interessantes e tem muita coisa por vir, né? E sempre nesse contexto de dado, sempre no contexto analisando os dados, criando algoritmos e gerando análises que realmente trazem valor aí para o mercado. E o que eu sempre falo é que a gente discute bastante o futuro do direito, né? Se a inteligência artificial, se o robô vai ou não vai substituir o advogado. E eu falo que é o seguinte, eu particularmente não compactuo dessa ideia, eu acho que o advogado ele é indispensável, acho que sempre vai existir mercado. O que acontece é que é um momento de transição. Então a gente vai Uhum. começar a ver novas profissões surgindo no meio jurídico, como essa analista de dados jurídicos. Então esse curso que eu fiz, tinham profissionais lá da área jurídica de banco, de outras áreas jurídicas, advogados, que estavam entrando para esse contexto, entrando para esse meio, para entender, porque o dado por si só, ele não vai resolver o problema, né? O que vai Uhum. fazer acontecer o negócio é a capacidade desse profissional na área jurídica de interpretar aqueles dados e propor alguma coisa de valor. Então, eu acho que é aí que está a questão nesse cenário, né? E aí a gente pode, enfim, falar de outros aspectos, mas falando da parte de dados, eu acredito que é isso. Então, ok, algumas funções operacionais, essas e repetitivas, essas com certeza serão substituídas, mas vão surgindo outras profissões, outras necessidades, outras evoluções. Né? Não, com toda certeza. E a gente vê aí uma grande oportunidade também de áreas, né, Caio, no direito. Essa de analista de dados jurídicos, com certeza é uma área que está aí em expansão e que a gente tem que começar cada vez mais a prestar atenção, porque o próprio direito vai precisar disso. A gente vai entrar com um processo, a gente vai precisar cada vez mais analisar como é que estão as decisões, como é que os juízes estão decidindo que tipo de tese que eu vou aplicar de acordo com a análise de dados, né? E hoje é Sim. a prova viva disso, né? A gente vê todos esses dados que tu trouxe aqui pra gente da Justiça do Trabalho, que muda constantemente, toda semana, e também acaba gerando outras frentes, né, para a advocacia.
Sim, o momento que a gente está vivendo é um momento único, né? Um momento de transformação mesmo, né? A capacidade computacional, o volume de dados que a gente tem, tudo isso são fatores determinantes para a evolução e ao mesmo tempo a gente está tendo discussões e eu acho importantes, tá? No quesito de segurança de informação, LGPD, privacidade que, querendo ou não, vão caminhar juntos, né? A discussão entre a inovação e a regulamentação. E esse assunto de jurimetria, ele é bem, não vou dizer polêmico, mas tem muita discussão, né? Porque na França, por exemplo, para quem não sabe, a estatística do tipo de perfil de um juiz lá é crime, né? Lá as empresas não podem gerar estatísticas do perfil decisório de um juiz. Então a gente está no Brasil vivendo esse momento de discussão. Obviamente, eu vou pender para o lado da inovação, né? Tem diversos cases na prática de como a gente tem ajudado aí, e esse que a gente está fazendo na Justiça do Trabalho também com fins sociais, acadêmicos, né? É um desses que não tem um viés financeiro. E é isso, então eu acho que a gente tem que acompanhar esse momento, é um momento realmente de transição e vamos juntos, né? Muito bom. A gente, então, até falando aqui, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver algum questionamento para o Caio, a gente tem aí mais uns minutinhos de live. Mas eu acho que assim, né, Caio, é super legal esse trabalho que vocês fazem de toda semana estarem ali atualizando nós nesse período de pandemia, de dados de justiça do trabalho, que com certeza a gente viu que estão crescendo exponencialmente. Eu, particularmente, fiquei bem assustada assim com a quantidade de novos processos, novas demandas e como isso realmente vem acompanhando, né, toda essa a situação econômica que a gente tem vivido também no nosso país. E também acho que é importante para os advogados saberem o quanto essa análise de dados também pode proporcionar para eles oportunidades, né? E tanto na oportunidades de contenção de crise, quanto na oportunidade de ajudar os trabalhadores que não tiveram todos os seus direitos atendidos, né? Sim, sim, acho que esses dados, como eu falei, a análise jurídica, essa análise mais técnica, os advogados vão saber fazer bem melhor do que eu. Eu faço uma análise mais estatística, eu consigo ver a projeção e esse crescimento exponencial. A gente já percebeu que é uma tendência, né? Principalmente no valor aí das causas que vem subindo exponencialmente. E eu acho que é isso. Eu acho que nesse momento que a gente está passando, a gente tem que sempre enxergar possibilidades, né? E infelizmente, isso retrata uma crise econômica, né? Uhum. Demissões em massa, e isso vem acontecendo. E, consequentemente, a Justiça do Trabalho está bastante movimentada e caminhando junto também vem essas MPs que deixam diversas pontas soltas que também vem deixando a Justiça do Trabalho bem movimentada. E obrigado, eu agradeço o convite, agradeço também o elogio aí em cima do trabalho que a gente vem fazendo. Como eu falei, esse trabalho tem viés mesmo social e acadêmico mesmo, de passar para o pessoal essas estatísticas, mostrar um pouco desse cenário, né? E é isso. Legal, deu uma travadinha aqui no final, por isso que eu tive um pouquinho de Ah, tá. delay de acompanhar. Mas assim, eu acho que é que é isso aí, Caio. A questão ali, muito que tu falou de a gente analisar os dados e trazer novas oportunidades, tentando entender essa crise como também uma oportunidade para expandir escritórios de advocacia, para trazer mais oportunidades para os advogados. Sim, Acho que também uma análise muito legal de os advogados que estiveram aqui hoje também é olhar os assuntos que vêm sendo tratados na justiça trabalhista, usar isso nas páginas, produzir conteúdo sobre isso, porque com certeza as pessoas estão procurando essa informação. sim. A Justiça do Trabalho está de novo aí, né, entrando em movimento, então vamos tentar falar sobre o assunto para também atrair esses olhos para a nossa carreira, para o nosso escritório e fazer aí com que a gente mude um pouco e contenha essa crise que está no nosso país.
Eu queria agradecer todo mundo e te agradecer de novo, Caio, e dizer que a gente tem os dados aqui, a gente vai compartilhar por e-mail lá na nossa plataforma também. A DataLawyer também tem perfil lá dentro do Linkley, eles estão super comunicáveis lá dentro. Eu parabenizo de novo, Caio, o trabalho de vocês. Eu realmente sou fã de tudo que vocês fazem, acho que vocês fazem com muita maestria. E é um prazer te ter aqui conosco e te convidar para sempre que quiser voltar e compartilhar essas informações, que com certeza os advogados que estiveram aqui, a gente teve um comentário ali antes que ajudou e que foi interessante, que de alguma forma eles vão utilizar esses dados na, na área que eles atuam. Não, legal, eu agradeço o convite. Também sou super fã do trabalho de vocês. E com o maior prazer, vou voltar assim que a gente pode fazer no mês que vem também, para trazer um panorama mês a mês também. Estou à disposição. E eu acho que você fechou muito bem. Eu acho que nesse momento de crise a gente tem que também conseguir enxergar oportunidades. Então, se é um advogado do mundo corporativo, entender os assuntos que mais estão tendo demanda e já preparar aquela empresa no consultivo e no preventivo para isso. Entender os assuntos que mais estão sendo demandados, isso traz uma oportunidade, né? E é isso. Obrigado pelo convite. E semana que vem a gente vai trazer uma novidade bem interessante. Eu te mando em primeira mão para você compartilhar aí com os seguidores. Vai ser bem legal, porque vai ficar legal. Legal. É na semana que vem. Já tem data ou ainda não tem data? A previsão é quarta-feira. Quarta-feira. Então, vamos Total ligação com o que a gente conversou aqui hoje, são os dados, só que a gente vai trazer de uma maneira bem mais interativa, bem mais. Vai ficar interessante. Vai dar para o pessoal acompanhar ao vivo, né, dia a dia, vai ficar bem legal. Legal. Então, quem ainda não acompanha toda essa evolução que a DataLawyer tem feito em questões de dado e análise de dados, acompanhem eles, sigam eles. O trabalho deles é incrível. Com certeza, o advogado do futuro é aquele advogado que souber analisar todos esses dados e utilizá-los, né, para que essas demandas sejam cada vez mais assertivas e positivas. Caio, muito obrigada da presença aqui conosco novamente. E a gente fica à disposição depois, caso alguém tenha mais alguma dúvida, com certeza o Caio está aí para responder. E eu vou compartilhar então esses dados depois aqui também nos nossos stories, nos nossos e-mails. Da mesma forma, a DataLawyer também vai fazer. Sim, obrigado, agradeço muito. Então até mais. Tchau, obrigado, então tá pessoal. bom, obrigada, Caio. Tchau, até mais.